Isca ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. E foi muito bom, né? A primeira experiência foi muito boa. Eu vim aqui de novo com meus amigos aqui da catequese e eu gostei muito dessa experiência, achei muito bonita a igreja. Eu não sei como é que eles conseguem conservar tanta riqueza, porque é muito difícil conservar isso. O período foi de 15 anos para montar toda a estrutura da igreja e 110 anos aproximadamente demorou a decoração interna. Por essa razão, a gente tem desde a influência do Renascimento, passa o Barroco até chegar no Rococó. E quando falamos da história da arte no Brasil, a gente nunca compara o mesmo período da Europa, é sempre estilos tardios. Exemplo do Barroco, que começou lá no século XVII, aqui só no século XVIII, no momento que a igreja precisava trazer de volta os católicos. Então o Barroco tem essa proposta de encantar, de sensibilizar toda a sociedade católica, até porque estava uma decadência, né? Por conta do protestantismo, celibato, as indulgências. Então a igreja também, além de ser templo de oração, em todos os altares tem pessoas enterradas aqui. Ou seja, as pessoas acreditavam que cometiam pecado em vida e quando morto, enterrado na igreja, a alma iria para o céu. A pessoa mais importante aqui dentro, sepultada, lá no Altamor, é o Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral. Ele foi insigne benfeitor da construção da primeira capela neste local, que servia diretamente o Colégio dos Jesuítas. Então a gente vai olhar todo esse dourado também. A gente está desmistificando na história que não existe igrejas no Brasil com 600 até 1 tonelada de ouro, como pensam sobre a igreja de São Francisco. Quando se fala a quantidade na história, é o valor da obra, é o orçamento, o que custou a igreja para ser concluída num período de 100, né, como a de São Francisco levou 40 anos, investiram lá mais de 1 tonelada em ouro. Porque segundo os técnicos do IPHAN, não mais usavam do que 4 gramas de ouro por metro quadrado. Então o valor aqui dentro é histórico e decorativo. Observe essa capela primeira aqui, ó, que é a Capela dos Santos Mártires. Essa é a Capela dos Santos Mártires. Inclusive na exposição, aqui, licença aí, inclusive na exposição são 15 bustos. Todos esses santos viveram no primeiro milênio. Exemplo de São Jorge, que tem dia hoje, né? Está se comemorando o dia dele. Observe a característica dele, ó, tem a armadura, ele foi um soldado cavaleiro de aço, assim como são os tacos, os dois são bem parecidos. A dificuldade do IPHAN em identificar essas peças é porque quase todos, ou seja, viveram no primeiro milênio. Então tem santos aqui, ó, que não estão identificados na relação, né? O que se sabe é que todas essas peças foram trazidas de Portugal no século XVII. Algumas são em madeiras e outras em barro cozido, terracota. E observe um detalhe naquela imagem do Cristo crucificado. Consegue ver? Não está com a flagelação sobre a cabeça, que é a coroa de espinho, os pés não estão sobrepostos e a direção do cravo está mais no pulso do que na palma da mão. Eram teorias de escultores do período do pós-renascimento, né? Isso são teorias que a gente não vai questionar, mas todas as peças do Cristo crucificado do século XVIII, do período do Barroco, ele tem os pés postos, né? A coroa de espinho e o pescoço bastante quebrado para a direita. Veja o frontão neste altar, tá vendo? O frontão lembra os castelos grego-romanos, com o arco em aberto. 100 anos depois da influência do Renascimento, o Barroco português. Tem esse estilo aqui, que apesar do exagero e ostentação, ele é totalmente simétrico. Tem as chamadas figuras mitomórficas e a parte da zoomorfia, que são as folhas de parreira, a uva. Você sabe que a uva simboliza o vinho português e na igreja a glória e o sangue de Cristo. O pelicano, que são aves que ainda hoje, temendo as ameaças, sacrificam o seu próprio sangue para alimentar os seus filhotes. Então é um símbolo do amor materno, metáfora ou martírio. Observe as cariates, que vêm de cáries, né? São colunas, e os atlantes da mitologia grega. Há relatos históricos, os atlantes podem estar sustentando aí o peso dos pecados do mundo, já que algumas colunas salomônicas fazem 7 voltas aspirais. Todo dourado, mais uma vez dizendo, a folha de ouro, e o altar aqui dedicado a Santa Ana, ou seja, foi financiado, se aproxime aqui, ó, por esta família. Manuel de Campo Guedes de Brito, que era um cavaleiro professo da ordem, e Isabel Maria Guedes de Brito.
ambos estão enterrados aqui, porque as criptas descem na vertical e seguem na horizontal. Ainda tem muito espaço aí para baixo. Vamos chegar aqui agora na fase que chamamos de maneirismo. Toda fase em transição de um estilo para o outro é chamado de maneirismo. Ou seja, o maneirismo seria o final do Renascimento com o início do Barroco, o final do Barroco com o início do Rococó. Vejam lá em cima, o anjo tem cabeça, corpo e asa em crescimento, como se fosse um momento de transição ou de evolução. Este fundo azul, sem pintura, é respaldo do Renascimento. Então, este altar é dedicado a São José Carpinteiro, que é o padroeiro da família. As pinturas, por ter um tom bem claro, é neoclássica, que é o barroco, ele tem aquele tom escuro, né, e luminosidade. Então aqui é uma pintura do século XIX, e a maioria dos pintores da igreja eram espanhóis, já que os escultores, na sua maioria, eram portugueses. E no altar dedicado a São José Carpinteiro está a sepultura das únicas autoridades que ainda hoje podem ser enterrados aqui, os cardeais, arcebispo e papa. Aqui está o Dom Avelar Brandão Vilela, que faleceu em 1986, desculpe. Nunca sabemos a causa da morte dos cardeais, arcebispo e papa, porque a igreja condena a autópsia. A autópsia não é feita nessas autoridades porque é visto pela igreja como ato de martírio. O exemplo mais recente aqui dentro é de Dom Lucas Moreira Neves, que vai fazer 20 anos ainda. Tá bom? Vejam os púlpitos. São dois, né? Não é do mesmo material, que aqui é pedra de cantaria, aqui é mármore de Carrara. Vocês sabem que na época as missas, as pessoas não sentavam, era determinado pela igreja que só os cônegos e desembargadores podiam sentar no altar principal, então as pessoas ficavam de pés. Mulheres do lado da emoção, o lado esquerdo, e os homens do lado da razão. As missas aconteciam, o padre diante do altar e de costas aos fiéis. De ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A Irmandade ela é fundada a partir de 1685. Neste ano de 2022, estamos completando 337 anos de existência. No ano de 2 de julho de 1899, ela foi elevada à categoria de Venerável Ordem Terceira, diante do trabalho social que a Irmandade fazia para a comunidade no período escravocrata. Aqui ainda prevalece, né, a Irmandade dos Homens Pretos nesses anos, hoje entre homens e mulheres, e a Irmandade ela surge com o intuito de ajudar os seus irmãos escravizados. Ela foi uma igreja construída pelos escravos, para os escravos, e a Irmandade ela se organizava para poder comprar alforria para libertar seus irmãos escravizados. Temos um antigo cemitério no fundo da igreja, um antigo cemitério de escravos, e hoje as nossas missas elas ainda são, muitas pessoas acabam chamando de missas enculturadas, porque nós utilizamos instrumentos afro-brasileiros em nossas celebrações. Porque é uma igreja, né, fundada pelos escravos e atualmente hoje ainda, na sua maioria, são pessoas negras que frequentam a Irmandade e a igreja. Eu acho muito interessante, porque quando a gente tá de fora, a gente não consegue ter essa visão tão ampla, né, de detalhes. Quando a gente fala de detalhes, a gente dentro da igreja consegue ver detalhes que foram feitos à mão. Então, quando a gente tem essa noção, a gente sabe o trabalho que foi e a mão de obra que foi necessária para fazer toda essa estrutura maravilhosa aqui e que realmente representa muito pra gente, porque a gente sabe quem que fez essa igreja, quais foram as mãos, né, que fizeram essa igreja. Então pra gente chega a ser até emocionante, porque é um trabalho muito árduo, que provavelmente custou muitas noites de sono, né, e muito psicológico de quem construiu. Cara, eu tô apaixonado. Até pra quem não é uma pessoa tão inserida
na parte da religião, assim, a gente fica impressionado quando a gente entra na igreja e vê a estrutura, porque representa muito, muito, muito mesmo. Perfeito, eu tô impressionada, porque eu nunca tinha visto uma igreja tão linda na minha vida. É uma visita geral. Eu vim para Salvador para conhecer a cidade, para conhecer o povo, né? Mas aí isso daqui me tocou bastante, não só pelo ouro, pela questão do ouro, mas pela questão de que teve muitas mãos trabalhando aqui para chegar onde você chegou, e não só o ouro, mas o importante é a energia que a gente trabalha de pessoas aqui que foram feitas para chegar onde chegou. Eu acho que é isso. Acho que é isso que faz a gente emocionar. Saber que tem mãos pretas aqui, trabalhou para fazer isso tudo aqui, né? É isso que é importante. Viva São Jorge! Viva! Estou nessa estrada, vivendo alimento, na longa jornada. E aí, coração? Liberado. Corria e cantava, e no seu louvor, ele falou comigo, também só teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto, a terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia a terra esperada. Viva São Jorge! Viva o glorioso São Jorge! Viva! Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada.